Policy, para quem está vendo esse vídeo aí no YouTube, em alguma rede social, as suas outras redes sociais são quais? Por exemplo, para te achar no Instagram? Então, você Google Policinet, você vai ter tudo à sua mão, né? A gente está em todas as mídias sociais, a gente faz um trabalho que a gente tenta contar um pouco da rotina, mas muito mais do que a rotina, a gente tenta mostrar os projetos que a gente está estruturando para a cidade. Vocês sabem que eu viajo o mundo tentando buscar e colher iniciativas que vêm dando certo e apresentando soluções para o mundo inteiro, e a gente tenta trazer para cá, né? Então, Google Policinet, você vai ver o Insta, você vai ver Facebook, você vai ver Twitter, então é um pouquinho de tudo. Na verdade, a gente tenta estar em todas as plataformas para oferecer informação e capturar sugestões, críticas que vão ajudando a gente a reestruturar a cidade, né? Sempre lembrar o tamanho dos nossos desafios, né? São Paulo tem um pouco mais de 1.500 quilômetros quadrados, 12 milhões de habitantes, a maior frota de ônibus do mundo urbana, quase 15 mil ônibus, uma dificuldade muito grande nesse processo licitatório que se arrasta há muito tempo, conflitos de toda ordem nesse sistema de transporte sobre pneus, um sistema de transporte sobre trilhos que caminha e cresce lentamente. É verdade que tem qualidade naquilo que foi oferecido até hoje na cidade, mas ainda é muito pequeno, né? Não chega na periferia, e isso faz com que a população não seja totalmente aderente a ele. Depois a gente tem um trânsito absolutamente caótico na cidade, né? Rotinas de pessoas que ficam 2 horas e meia, 3 horas todos os dias para acessar o seu trabalho, a sua escola, e o inverso, para voltar no final do dia. Então, dos temas que a gente está muito envolvido é esse tema da mobilidade, muito forte o tema da mobilidade ativa no mandato. Aqueles que nos acompanham sabem disso, o quanto eu milito. Sou autor do Estatuto do Pedestre, é uma forma da gente respeitar esse terço da população que circula exclusivamente a pé. Apoio muito a substituição modal para que a gente tenha cada vez mais bicicletas, e por isso luto para que a gente tenha infraestrutura que proteja e dê um mínimo de conforto para o ciclista que sai do carro, sai do ônibus, desadensando esses dois sistemas, se deslocando de bicicleta, que é um sistema, na minha opinião, super eficiente, super eficaz, econômico, inteligente para a cidade. Então é da união de de todos esses modais que a gente pode, de fato, encontrar um sistema eficiente para a cidade. E os aplicativos, eles têm um espaço importante aí. Essa semana a gente discute pela primeira vez ônibus por demanda, né? Então é a primeira vez a gente traz um pessoal que está desenvolvendo ônibus por demanda no Brasil, né? A gente já tem experiência em Goiânia, tem experiência aqui no EBC também, mas a gente já está trazendo experiência internacional junto com essa experiência nacional de ônibus por demanda. Então, estamos trabalhando forte para juntar a tecnologia, juntar a capacidade de geração de informação que a tecnologia nos dá para tomar as decisões corretas para algo que tira paciência e tira muito dinheiro da cidade, né? Uma cidade que tem a disfunção de horas de congestionamento não vai entregar uma boa qualidade de vida para o seu cidadão. Por isso a gente trabalha tanto nessa questão de mobilidade na cidade. E eu ouvi uma frase essa semana nas redes sociais, foi o fiscal do fiscal. O que seria isso? Não, na realidade esse é uma iniciativa que eu estou capitaneando. Quero muito o envolvimento de todos os motoristas de aplicativo. Um novo decreto que o prefeito Bruno Covas assinou no comecinho do ano, estranhamente numa comemoração dos taxistas, né? Eu nunca vi isso, você assinar um decreto para regular a atividade dos motoristas de aplicativo e isso ser uma festa para os taxistas. Fiz essa crítica pessoalmente ao prefeito e à equipe dele, estive nesse evento e fui severamente vaiado pelos taxistas. Eu e mais 4 motoristas de aplicativo presenciamos naquele dia. E não dá para entender, né? Porque você fazer a regra imaginando que você vai atrapalhar uma atividade, e quem está feliz com que a vida do outro vai ser pior, aplaudir, desculpa, para mim não serve, né? Então eu quero o bem de todo mundo. Ontem recebi no gabinete um motorista de aplicativo que realizou no final de maio a sua vistoria, a vistoria na oficina indicada pelo DTP, e o carro
continua figurando como um carro que não realizou a vistoria, portanto um carro irregular. Infelizmente o motorista foi parado com uma passageira dentro do carro, a fiscalização obrigou a passageira a desembarcar, multou, recolheu o carro, disse que recolheu de guincho, mas não recolheu de guincho. Um outro profissional, que ninguém sabe quem foi, conduziu o carro até o pátio. O nosso motorista parceiro foi obrigado a pagar a estadia e o recolhimento, sendo que ele tinha na mão o laudo da empresa que realizou, a Cato, que realizou a vistoria conforme a legislação determina. Então, para a gente, começa a sugerir uma certa perseguição que a gente vai enfrentar. Então, fiscalizando o fiscal é a gente ter condição de acompanhar as fiscalizações que vêm sendo realizadas pela SP Trans, entender quem são esses fiscais. Esses fiscais são concursados, prestaram um concurso público para ser fiscal, ou eles são apenas credenciados. Esse credenciamento dá a eles condições técnicas de realizar essa fiscalização. Eles sabem de fato o que estão fazendo? Eles sabem de fato o que podem cobrar dos motoristas de aplicativos? Então, na realidade, hoje, entre hoje, amanhã e quinta-feira, a gente está finalizando a forma que a gente vai para a rua, a gente vai com equipe de TV, a gente vai estruturadamente para acompanhar os fiscais que vêm realizando as intervenções de maneira muito respeitosa, tentando entender o que eles estão fazendo, né? Porque não me parece justo recolher um carro que seguiu toda a orientação legal, porque a administração não tem um sistema eficiente. Então, se a administração não tem um sistema eficiente para fazer com que as informações que vêm das vistorias cheguem de maneira responsável à Secretaria da Fazenda, que tem o sistema, a culpa não pode ser atribuída ao motorista. O que a gente mais quer é que tenha fiscalização. Exato. A fiscalização é fundamental. Nessa fase, inclusive, a fiscalização é pedagógica. Ela vai instruir ao fiscalizar qual é o jeito correto. O que não pode é a fiscalização fazer coisas erradas. Então, vou dar um exemplo objetivo. As informações que recebi ontem de um motorista que teve o carro recolhido porque o sistema não informava a vistoria que ele tinha realizado e o carro foi recolhido, está errado. Isso é abuso. Isso a gente não pode permitir. Porque se o sistema da prefeitura não funciona bem, você não pode punir o motorista de aplicativo, porque a prefeitura não tem tido competência de fazer a informação que está na mão do motorista, porque ele está com o laudo e não está no sistema, você duvidar da informação do laudo. Então essa é uma questão objetiva. Perfeito. Quando as plataformas têm um volume grande de motoristas conectados online, o que acontece é que você o próprio sistema roteiriza de forma a encontrar o motorista mais próximo da origem, né, que essa é a eficiência do sistema. Então, ele consegue simultaneamente encontrar aquele que está mais próximo para realizar essa viagem no menor custo. Essa é a questão fundamental. O que a gente agora, que é o grande desafio, é como a gente consegue fazer isso com mais de uma pessoa simultaneamente. Né? Que é com mais de uma pessoa no carro simultaneamente, né? Mais de um passageiro no carro simultaneamente, porque aí a gente está conseguindo compartilhar com mais de uma mesma viagem, reduzindo significativamente todos os custos, né? Que é o custo por passageiro, e mais do que isso, dando uma condição de remuneração melhor para os motoristas do sistema. Então esse é o grande desafio. Tem que abrir para a cidade inteira, e tem algo que é tão ou mais importante que isso, que é melhor remunerar o motorista que realiza as viagens compartilhadas, as viagens juntos, as viagens. Então, essas viagens, por termos interesse público nela, ela deveria ser melhor remunerada por parte das plataformas. Então ela devia ter um menor desconto. Né? Então
Essas são as viagens que deviam ter 8, 9, 7% de desconto, porque você está fazendo uma viagem que importa a cidade. Então, quando você tem 4 pessoas dividindo o custo da viagem, vamos imaginar que é uma viagem de R$ 20. Então, você vai dividir por 4 passageiros. Em tese, você tem assim, imagina só, se você falar assim, em vez de 5, vou cobrar 6,5, né? Eu tenho a condição de remunerar melhor o passageiro, remunerar melhor o motorista e o sistema continuar a capturar o mesmo recurso que ele capturaria se tivesse um passageiro só. Essa é a questão. Aí é mostrar um sistema eficiente.